Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, Nick aqui. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante que é proteínas, mas eu vou trazer com uma abordagem um pouquinho mais científica, mais literária, o que a ciência está falando sobre as proteínas, tá? Esse foi parte do meu trabalho também de conclusão de curso, então tudo tá bem bonitinho, bem detalhado. Caso vocês não entenderem uma coisa, só mandar aí nos comentários, tá? Eu vou tentar deixar o mais didático possível para vocês, trazendo a ciência de uma forma prática para vocês. Afinal, foi essa a proposta do meu trabalho, né? Eu queria estudar mais sobre proteínas, qual o uso da suplementação de proteínas no exercício resistido, que é a musculação, beleza? Então, para isso, a gente fez uma revisão de literatura. Então, o que é isso? É você pegar todos os pontos sobre proteínas que a literatura mostra de suplementação, a musculação, o treinamento de força, e pegar os dados mais relevantes e juntar num trabalho só. Então essa foi minha proposta, tá? E aqui eu vou explicar de forma mais sucinta possível para vocês tentarem entender e aproveitarem um pouquinho desse conteúdo para saberem utilizar melhor seu whey, sua fonte de proteína, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa, quando a gente tem que saber sobre os trabalhos, a gente pega partes, dependendo do estudo, a gente elimina porque não faz tanto sentido. Então, estudos que utilizaram um exercício com baixa carga, por exemplo, algo do tipo, entendeu? Então a gente pegou os melhores. Então, tendo em vista isso, o que a gente tem para o ganho de massa muscular quando se fala de suplementação de proteínas? Mas antes, eu queria também pedir para vocês deixarem o like, que isso vai me ajudar demais se vocês gostam desse tipo de conteúdo, beleza? Então, bora pro vídeo. Primeira coisa, quando a gente fala de suplementação de proteína, a gente trabalha com vários fatores que muitas vezes as pessoas não estão sabendo usar. Por quê? Conforme o número de praticantes de musculação vem crescendo, o número de suplementação de proteína também vem crescendo, né? Quantas vendas de pote de whey a gente teve esse no último ano em relação aos outros anos, né? Então, com esse crescimento de suplementação de proteína, a gente vê muitos erros também. Então, problemas como o horário que ingere, a quantidade de ingere, o tipo de proteína que é ingerida. Então, todos esses fatores contribuem com ou melhor ou um pior resultado, dependendo do uso ou mau uso. Quando a gente fala de ganho de massa muscular, dois fatores são muito importantes nos trabalhos. Primeiro, a nutrição, né? E manter a quantidade de aminoácidos no sangue, para a gente ter sempre uma quantidade ideal para estar fazendo a síntese de proteína. Não só isso, mas exercício físico, atividade física também é fundamental para quem busca esse ganho de massa muscular, tá? Para dar o estímulo para estar sintetizando proteína. Então, pegando esses dois fatores, a gente chega num ganho de massa muscular. Ainda falando sobre treino, é qualquer treino? Não, existe um treino que em uma faixa ideal ele se torna mais propício para a hipertrofia. Então, como funciona? Exercícios com 60% de 1 RM, que é uma repetição máxima, beleza? Em torno de 8 a 12 repetições seria o ideal assim para hipertrofia. Exercícios com menos repetições, com uma porcentagem menor de repetição máxima, que seria uns 20% de RM, até que dá para hipertrofiar, mas só que menos, né? Tem um potencial um pouquinho menor. Então também não seria tão interessante trabalhos que usam esse treinamento um pouquinho menos benéfico para hipertrofia. Beleza, então a gente tem esses dois pilares. Levando isso em conta, a gente vai para o primeiro ponto quando a gente fala de proteínas, né? O que é mais importante para o anabolismo, para o ganho de massa muscular, quando a gente fala de proteínas, é a quantidade total de proteínas diárias, galera. Então, o quanto você consome durante o dia é um dos fatores mais importantes, beleza? Então, ao longo do dia você tem que consumir uma taxa. E o que a literatura mostra? Quanto é essa quantidade? Em dietas hipercalóricas, comendo mais do que você gasta, na faixa de 1,6 gramas de proteína para cima não apresentou benefícios adicionais. Então essa seria uma faixa bacana apresentada pela literatura, pela ciência, que a gente vê. Mas indivíduos com restrição calóricas ou em dieta comendo pouco, passando fome, a gente vê que pode chegar até 2,4 gramas de proteína, que existe benefícios ainda, por causa que em uma dieta deficiente de calorias, com menos calorias, a gente precisa utilizar mais carboidrato. Aí a gente aproveita essas proteínas
para usar como energia mesmo, fazendo a neoglicogênese. Até aí tudo bem? Beleza. Sabendo que a quantidade total de proteínas é um dos mais importantes, a gente tem que diferenciar, e para homem e para mulher, existe diferença? Não, não existe. Nos estudos apresentados, essa dosagem grama por quilo de peso se adequaram para os ambos os sexos, tá? Outra coisa, outro ponto muito relevante, quanto mais idade a gente tem, né? Quanto mais velho, mais proteína a gente precisaria para ter a mesma síntese proteica que uma pessoa jovem, por exemplo, tá? Então isso é um outro fator muito importante quando a gente fala de ganho de massa muscular e hipertrofia. Assim como também, galera, outro fator importante é quando a gente consome de proteína em um momento pós-treino. Então, acabamos o treino, quanto de proteína que seria interessante consumir? 0,4 gramas de proteína por quilo de peso. Então, uma pessoa de 100 quilos consumiria 40 gramas de proteína após o treino, que teria uma otimização da síntese proteica, um benefício adicional. Assim também como, galera, o que os estudos mostraram é que o consumo de 20 a 30 gramas de proteína por refeição ao longo do dia seria uma faixa entre o ideal. Por quê? Fizeram um estudo muito legal, então pegaram grupos de pessoas, o primeiro grupo consumiu 10 gramas de proteína, o segundo 20 gramas de proteína e o terceiro 40 gramas de proteína. O primeiro grupo apresentou um resultado legal até, o segundo grupo apresentou um resultado bem mais expressivo e o terceiro grupo de 40 gramas de proteína não apresentou um resultado tão mais alto do que o segundo grupo, de 20 gramas. Então viram que a faixa de 20 gramas é o ideal, que muito mais proteína não vai trazer benefício. Até porque, galera, depois de um tempo, né, por que a gente não pode consumir o total de proteína em uma única dose, uma única vez no dia, em uma única refeição, por exemplo? Porque o músculo se torna refratário ao aminoácido. Então ele pega tudo aquilo que ele precisa e o resto ele descarta. Então o aminoácido em excesso não tem por que utilizar. E aí depois eles voltam nos valores basais, né? Que significa valor basal? Ele volta ao estado que necessita de aminoácidos depois de 3 a 5 horas. Por isso aquela questão de marombeiro, eu tenho que comer de cada 3 em 3 horas, né? Para manter a aminoacidemia sanguínea. Outra questão muito bacana, galera, é o timing. Então o que é o timing? É aquele momento de ingestão de proteínas que a gente vai estar consumindo para otimizar a ingestão, para otimizar a síntese proteica. Então, o timing, ele vai ser, por exemplo, no momento pós-treino, em qualquer período pós-exercício, em uma faixa entre 24 e 48 horas, existe essa janela anabólica, que é uma otimização da síntese proteica, beleza? Além disso, também, a gente tem um benefício pontual quando a gente toma bastante proteína antes de dormir. Então, o que seria isso? Seria por volta de... Os estudos mostram 40 gramas de proteína num período pré-jejum, tá? Então, o que é pré-jejum? Antes de dormir, porque durante o sono você fica em jejum, beleza? Então, utilizando 40 gramas de proteína numa refeição antes de dormir, você estaria também otimizando a sua síntese proteica, tá bom? E outro fator muito relevante também, além de as 40 gramas de proteína antes de dormir, seria a questão da ingestão de carboidrato no período pós-treino. Então tem muita dúvida aí, galera. Pô, devo aumentar o carboidrato depois do treino, porque isso vai subir a minha insulina e eu vou ter mais resposta. Então pegaram um estudo que utilizaram 2 grupos. O primeiro grupo consumia proteína apenas depois do treino e o segundo grupo consumia proteína e carboidrato no pós-treino. O resultado no ganho de massa muscular foi o mesmo. Então, comer mais carboidrato no pós-treino não gera benefícios adicionais, tá? Lógico, não vai atrapalhar em nada, mas não vai aumentar a sua síntese proteica, beleza? A própria proteína já foi o suficiente para ter esse anabolismo no pós-treino. E, por último, um outro fator importante para quem faz a suplementação de proteína é o tipo de proteína. Então, proteína vegetal, animal, qual proteína usar? Quando a gente pegou a ideia para, digamos, criticar a proteína animal por ser mais fraca na síntese proteica do que uma animal, a gente usou como base o seguinte pensamento da população no geral. Cada proteína é construída de diferentes aminoácidos, até aí ok.
E a gente sabe também que se faltar algum aminoácido no sangue para construir a proteína não se constrói, simplesmente por falta de um aminoácido. A gente chama isso de aminoácido limitante. E também sabemos que as proteínas vegetais contêm um ou mais aminoácidos limitantes, ou seja, o pensamento lógico mecanicista seria proteína vegetal não constrói a massa muscular igual uma proteína animal, por causa desse aminoácido limitante. Mas, de novo, quando a gente pega os estudos comparativos, a gente viu que o resultado no ganho de massa muscular em uma dieta onde se mistura o tipo de proteínas vegetais comparado com o animal, o resultado no ganho de massa muscular foi igual. Por quê? Quando a gente pega diferentes fontes de proteínas vegetais, apesar delas cada uma ter diferentes aminoácidos limitantes, uma tem mais aminoácidos em alguma coisa que a outra, então elas acabam completando um aminoácido uma da outra. Tá? Então, por exemplo, arroz e feijão, onde tem deficiência de lisina e metionina. E um tem mais lisina e outro mais metionina. Então, eles juntos se completam para construir a massa muscular, né, com todos os aminoácidos. Então, não existe isso. Outro estudo foi feito com suplementação de proteína de soja mais dieta vegetariana, em comparação com um grupo que usou suplementação de whey protein, proteína do soro do leite, mais dieta onívora, que é a dieta contendo carne, legumes, tudo. Não teve resultado adicional, galera. Então, ambas tiveram o mesmo percentual de ganho de massa muscular. Então, se suplementar o tipo de fonte de proteína não é tão relevante quando a gente mistura as fontes. Até aí tudo bem? Então, essa foi o estudo que eu apresentei, né, abordando as partes diferentes, suplementação de proteína. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não sei se ficou muito confuso ou muito não ficou tão didático para vocês, mas deixa o like para eu saber que vocês estão gostando, beleza, galera? Compartilha para o seu amigo que está com dúvida de quanto deve ingerir de proteína e por quê, beleza? E abraço, até mais!